Vamos lá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Ai, meu Deus, nosso dia tá chegando, hein, gente? O que é seu tá guardado, hein? Será que vocês mandaram bem? Como é que foi essa experiência, esse segundo simulado? Me conta tudo. Gente, vocês devem perceber que eu tô deixando esse simulado gravado, né? Não vou mentir pra ninguém, não tenho nem motivo pra mentir pra vocês. Eu vou ficar um pouquinho fora, tá? Uns diazinhos, mas assim, tá tudo sob controle. A gente vai continuar com o nosso revisando civil. Tá tudo certo, gente. Tá tudo engatilhado. Não é porque assim, gente, vocês acham mesmo que domingão eu vou estar aqui de blazer, gente, trabalhada no glamour aqui? Mas é nunca, né? Então hoje tá um dia friozinho aqui em Brasília, tá? Eu tô deixando gravado pra vocês. E eu quero saber, gente, me fala aí, porque eu certamente, quando esse vídeo for transmitido, eu vou estar no chat lá, curiando, né? Olhando para saber como vocês foram nesse simulado, nesse segundo simulado, quem tá fazendo civil, segunda fase na OAB, tá? Gente, esses simulados são feitos aí com requintes de crueldade, né? Mas esse aqui eu acho que foi tranquilo, gente, vamos combinar? Né? Se não foi, serenidade, vai dar certo. Eu tô dando aquela puxadinha para ficar realmente um treino mais difícil para o jogo ser fácil, né? Essa que é a nossa ideia inicial. Tranquilos aqui? Gente, eu quero começar pelas questões, tá? Então, o nosso tempo ele é bem reduzidinho. Nós vamos começar pelas questões e depois eu volto na peça prático-profissional. Combinados assim, tá? Esse material, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? Já com as anotações, vai ficar bem bacana, com os gabaritos. Então, não precisa se preocupar, tá bom? Pode voltar comigo no nosso material e vamos lá, gente. Segundo simulado, Brasil brasileiro. Brasil brasileiro. Gente, olha aqui. Vou pular a parte da peça, tá? Prático profissional. Já deixei até, olha aqui como eu sou legal. Deixei até pronto aqui o nosso quê, gente? O nosso calendário, porque é isso que você vai fazer também no dia da sua prova, tá? Montar o seu calendáriozinho para você não errar prazo. Então aqui, ó, já deixei um monte de coisinha legal aqui. Vamos fazer questão, gente? Questão de número 1. A Minerva, ela é viúva. Ela é aposentada, uma senhora de 85 anos de idade. Tranquilo, né, gente? Ela passa a apresentar um quadro cognitivo confuso. Eita, esquecendo de datas, de senhas e dos filhos. Então, ó, gente, alguma coisa que deu um BO aqui, ó. Então, ela começou a se esquecer das datas, das senhas, dos filhos, Claudiano e César, maiores e capazes que moram junto com a mãe. Por conseguinte, os filhos levam a mãe para uma bateria de exames e descobrem que ela está em estágio avançado e grave do mal de Alzheimer, com quase 100% de comprometimento cognitivo. E aí? O que restou comprovado por meio de 3 laudos médicos diferentes. Assim, preocupados com ela, com a situação da mãe, desejam auxiliá-la nas tarefas diárias, bem como na parte da administração financeira. A partir desse contexto, procuram o amigo advogado Leandro, que sugere a utilização do Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Então, assim, gente, primeira coisa é lembrar que nós passamos por alterações significativas em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, por exemplo, o artigo 3º, o artigo 4º do Código Civil, nós devemos relembrar que não existe uma pessoa que seja maior de 16 anos que seja absolutamente incapaz. Por quê? Porque o nosso código, ele trabalha apenas com uma categoria de absolutamente incapaz, que são os menores impúberes, os menores de 16 anos. Tá? Agora, o artigo 4º vai falar dos relativamente incapazes. Então, você tem ali o menor púbere, você tem, né, os viciados em tóxico, em álcool, né, os ébrios habituais, os alcoólatras, tá? Os pródigos, as pessoas que por uma causa transitória ou permanente, elas não conseguem exprimir a vontade. Então, a nossa amiguinha aqui, a Minerva, gente, ela tá esquecida, tá? Então, assim, o quadro dela é grave, ela tem quase 100% de comprometimento cognitivo. Gente, a capacidade civil dela está comprometida, tá? Quando a pessoa tem uma deficiência e ela precisa de alguns auxílios, a tomada de decisão apoiada é um instituto, tá? Novo, que é o 1783A do Código Civil, tá? E aí vem logo depois da parte de interdição, mas percebam, quando você vai interditar alguém, tá? A pessoa o quê, gente? Ela é relativamente incapaz. Mesmo que ela não tenha, gente, cognição nenhuma, ela vai ser considerada relativamente incapaz. Lembrando, as pessoas que têm problemas mentais, né, as pessoas que têm síndrome de Down, elas são consideradas hoje plenamente capazes. Tá? Então, assim, houve uma reformulação do estudo da teoria das incapacidades em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Então, nessas questões que envolvem capacidade, é sempre bom você fundamentar com base no Código Civil e também com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? Fica aí a minha dica. Gente, tomada de decisão apoiada, a pessoa que às vezes teve sequelas de um AVC, a pessoa que tem obesidade mórbida, tá? Pessoas que têm muita dificuldade de mobilidade, principalmente, elas podem querer ter apoiadores para auxiliar, né, na contratação, na celebração de negócios jurídicos. Só que a tomada de decisão apoiada é a própria pessoa, gente. Ela vai designar os apoiadores, tá? E aí ela é plenamente capaz. Então, nesse caso aqui, gente, os filhos querem cuidar da mãe, mas ela tá com 100% quase de cognição comprometida. Então, não é uma tomada de decisão apoiada, porque os filhos que querem fazer algo por ela, né? Ela já não tá mais em condições nem de saber o que é melhor para ela. Então, aqui, o caso não é de tomada de decisão apoiada, gente, infelizmente, tá? Se você entra com a demanda dessa, o juiz vai falar assim, olha, adequa essa petição, porque, na verdade, o quê? Primeiro, que na tomada de decisão apoiada é a própria pessoa que indica os apoiadores, demonstrando que ela está ali, ó, nas rédeas, né, na autodeterminação da conduta. E na interdição, Raquel, mas eu já ouvi falar da autointerdição. Gente, autointerdição, a pessoa tá consciente, a pessoa tem cognição, ela sabe o que está fazendo, só que ela tem uma doença que com o tempo vai comprometer completamente. Então ela já quer deixar alguém indicado. Então isso aqui alguns chamam de autointerdição, tá? Agora, se a pessoa já está comprometida, não tem como ela se autointerditar. Então, aqui, o que os filhos poderiam fazer? A tomada de decisão apoiada tem que ser uma conduta da própria pessoa, né? Então, volta. Raquel, a recomendação tá certa? Gente, nesse caso aqui, são 3 laudos médicos diferentes, ela tem quase 100%. Então, aqui eu tenho um caso de pessoa relativamente incapaz. Uma pessoa que não tá conseguindo exprimir mais a sua vontade, tá? Então, aqui o caso não é de TDA, o caso é de interdição. Tá? Devido às provas, né? Devido à questão da capacidade civil da dona Minerva. Aí, você na condição de advogado dos filhos de Minerva, qual caminho processual você indicaria? Gente, a ação de curatela de interditos, a ação de interdição. Nesse caso, seria cabível uma liminar? Gente, a liminar é cabível, tá? Quando você tem o quê? Aqui você já teria a probabilidade do direito, o perigo de dano, né? Porque precisa de alguém, o quê, gente? Para poder ter acesso às senhas dos bancos, fazer os pagamentos dos boletos. Então aqui você poderia sim pedir uma liminar, que seria, na verdade, uma curatela provisória, tá? Isso é previsto tanto no Código de Processo Civil, como também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma questão simples, viu, Brasil? Pode voltar comigo. Eu coloquei aqui, ó, na primeira hipótese, a TDA é o caminho correto? Não. Conforme as provas técnicas e devido ao comprometimento da capacidade civil de Minerva, o caso não se amolda à tomada de decisão apoiada, uma vez que esse instituto protetivo e de assistência, ele é cabível para pessoas com deficiência, mas plenamente capazes, nos termos do artigo 1783-A e também o 84, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Eu fiz questão, gente, de colocar aqui, ó, para você ler, para você revisar, o artigo 1783-A, tudo bem? E também coloquei o artigo 84 e o 87. Aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. É facultada à pessoa com deficiência a adoção de um processo de tomada de decisão apoiada. Perceba, é facultado à pessoa com deficiência ela adotar o processo de tomada de decisão apoiada. Em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa, em situação de curatela, aqui já está falando de curatela, será lícito ao juiz ouvido o MP, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo um curador provisório, né? Então, ó, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo um curador provisório, o qual estará sujeito no que couber às disposições do CPC. Então, não é caso de TDA e indicaria a ação de interdição, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária, tá? Por incapacidade relativa de Minerva, sendo cabível a liminar, ou seja, um pedido de curatela provisória, conforme o artigo 87 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e também o 1767-1 do Código Civil e também o 749, parágrafo único. Então, se na sua prova, meus amores, cair alguma coisa relacionada a essa parte, capacidade civil, interdição,
TDA, lembra, eu tenho que lembrar que existe o Código Civil tratando desse assunto, o CPC, porque ele vai regulamentar a ação de interdição, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária, tá? E também eu tenho o Código Civil. Então, lembrar de mencionar, tá? Porque aqui, gente, quanto mais, melhor, tá? Às vezes o examinador tá mais exigente, ele pode querer que você fundamente com base nesses ordenamentos aí legislativos, nessas normas, tá? Então, Código Civil, em especial, tem a parte do artigo 3º, o artigo 4º, mais a parte que fala também de família, que fala sobre, lembra sempre das medidas assistencialistas, tá? Nós temos aí a guarda, nós temos a tutela, nós temos a curatela, tá? Então, volta. Bem tranquilo, né? Creio eu. Então, coloquei aqui, ó, o 1767, estão sujeitos à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, né? Depois, incumbe ao autor na petição especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar os seus bens e, se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Justificada, olha aqui o CPC, justificada a urgência, né? O juiz pode nomear um curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Lembrando que o papel do curador é um papel voltado para questões patrimoniais, tá? Vem comigo. Brasil, questão número 2. O que acontece? A nossa amiguinha Carolina, ela é casada com Marcelo há 13 anos. Então, vamos fazer a nossa linhazinha do tempo? Carolzinha, ela é casada com Marcelo há 13 anos, pelo regime da comunhão universal de bens. Aquele regime quase tudo nosso, né? O que tinha antes, o que conseguiu durante, mesmo sendo doação, mesmo sendo herança, e eles não têm filhos. Então, 13 anos juntos, ressalte-se que o casal tem um patrimônio constituído por 4 imóveis e 2 carros. Então, ó, eles adquiriram 4 casinhas, 4 imóveis, só pra gente ter isso aí. 4 imóveis e 2 carros. Todos os bens quitados. Todavia, Carolina mantém uma relação paralela e clandestina com Lucas há 5 anos. Então, gente, a Carolina e o Lucas, eles estão juntos há 5 anos. O que para a doutrina configura o que, gente? É como se fosse o que, gente? Olha bem para o que eu vou dizer. Há autores que vão dizer que é uma família paralela ou simultânea, né? Porque eu estaria casada com o Marcelo e tendo uma união estável com o Lucas. O Supremo, o STJ, esses tribunais não concordam. Eles entendem que para você ter uma união estável, você tem que estar, se você está casado e quer ter uma união estável, você tem que estar pelo menos separado de fato. Então, embora você encontre decisões reconhecendo essa segunda relação como família, chamada de família paralela ou simultânea, tá? Os tribunais superiores não aceitam. Tá? Eles dizem que se você tem uma união estável com Maria e você tem um relacionamento paralelo com Joana, não pode ser eu não vou reconhecer essa segunda união estável, porque você tem um aqui, né? A menos que você estivesse separado de fato, tá? Então, só que assim, gente, há decisões divergentes, mas o STJ diz que não, que essa segunda relação aí é concubinato, isso aí é a figura do amante, tá? Beleza, tudo bem? Volta. Raquel, só que aí ela resolveu contratar um seguro de vida no valor de 100 mil reais para o Lucas. Então ela diz, poxa, gente, não vou deixar o Lucas sem nada, né? Então vou fazer ali um segurozinho de vida, faço um seguro de vida básico de 100 mil para o Lucas. Em favor de Lucas. Alguns anos depois, Carolina vem a falecer, ficando o patrimônio do casal integralmente para o viúvo. Beleza, gente? A Carolina, aqui, ó, do nosso exemplo, ela morreu. Esse patrimônio todo aqui ficou pro Marcelo. Mas e o seguro de vida, Raquel? Calma. Marcelo pode invalidar a estipulação que Carolina fez em benefício de Lucas? E aí, gente? Será que eu poderia contemplar? Porque percebam que nesse caso você tem que entender a logística. O que impera hoje é que essa segunda relação é um concubinato. Primeira coisa, não é união estável, tá? Aqui, Raquel, você concorda com isso? Gente, não interessa o que eu penso sobre o assunto.
Interessa o que se pratica hoje nos tribunais superiores, tá? Então o quê? Raquel, nesse caso aqui, isso aí é concubinato. O Lucas é o concubino. Eu poderia, gente, fazer essa disposição para ele? Não. Então, tem jeito de invalidar? Tem. Então, vem comigo. Olha aqui, ó. Primeiro, tem jeito de invalidar? Tem. Como o STF não reconhece a família simultânea ou paralela, a relação mantida entre Carolina e Lucas é de concubinato, podendo a liberalidade ser anulada, por se tratar de verdadeira doação para o concubino, conforme estabelece o artigo que, gente, é como se fosse uma doação, tá? É um ato de liberalidade. Então, olha o que eu coloquei aqui. É válida, isso aqui é Código Civil, tá? É válida a instituição do companheiro como beneficiário, isso aqui tá falando de seguro, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Então, aqui ele tá falando pro companheiro. É válida a instituição do companheiro como beneficiário. Se fosse união estável, se ela tivesse separada do Marcelo, né, beleza, ela poderia instituir. Se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou separado de fato. Não é o caso. Então, não é válido. E aí, eu vou também aplicar o 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro ou por seus herdeiros. Então, aqui não, o caso, gente, não é de nulidade absoluta, porque tem inclusive prazo decadencial aqui. Então, ó, a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, tá? Ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, Raquel, mas por que entraria também o dispositivo da doação? Gente, aqui você poderia fundamentar com base no 793, mas lembra, eu estou deixando o 0800 no seguro de vida. Isso é um ato de liberalidade. Então, eu poderia acumular também com o artigo 550, tá? Então, lembra, é uma nulidade relativa, tem prazo decadencial, certo? Pode voltar aqui comigo. Então, ó, lembra, Marcelo pode invalidar? Sim, eu estou diante de uma hipótese de anulabilidade. Eu estou diante de uma hipótese de nulidade relativa, Brasil. É uma nulidade relativa, ok? Estou sim numa hipótese de nulidade relativa. Carolina poderia ter feito um testamento, gente, deixando a parte disponível, né? Contemplando com sua parte disponível. Gente, o Código Civil, ele é meio implacável com a figura do amante, tá? Então, lembra que quando a gente estuda sucessão testamentária, você pode deixar o seu testamento, a sua parte disponível em testamento, né? Se você não tem herdeiro necessário, Brasil, você não tem descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, que eu considero o companheiro como herdeiro necessário, embora o Código não faça isso, no artigo 1845, mas se você não tem herdeiro necessário, você pode deixar todo o seu patrimônio, né, entre aspas, para quem você quiser. Então, eu posso contemplar pessoas nascidas ou concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Eu posso contemplar pessoa jurídica no testamento. Eu posso contemplar prole eventual, quem não foi nem concebido ainda, o concepturo, tá? Só que aí, gente, o código vem e diz quais são as pessoas que não têm legitimação. Não têm, né, a legitimação sucessória, passiva. Pessoas que estão excluídas, que não podem ser contempladas. Por exemplo, o tabelião que lavra o testamento, as testemunhas do testamento. Só que lá ele fala também do ou da amante, que você não pode contemplar nem aquelas pessoas, nem as chamadas interpostas pessoas. Então, vem comigo. Raquel, tô começando a entender. Então, Carolina poderia ter feito um testamento em favor de Lucas? Não. Por quê? Porque o Lucas aqui, gente, enquanto concubino, ele não teria legitimação sucessória passiva. E se eu contemplar, essa cláusula é nula. Raquel, mas às vezes eu quero dar uma de doida. Eu não deixo pro Lucas, mas deixo pro filho dele, né? Então, o código vem e diz que você não pode deixar para essas pessoas, nem para as interpostas pessoas. Porque, na verdade, às vezes você quer contemplar o amante, mas deixa para um parente dele. Isso é simulação, tá? E aí, é claro, no caso de simulação, fala-se em nulidade absoluta, tá? Vem comigo. Então, aqui, ó, Carolina poderia ter feito? Não. Nesse caso, a cláusula seria nula.
nulidade absoluta, por faltar legitimação sucessória passiva para Lucas, na condição de concubino. Onde é que está isso? Olha os artigos 1801, inciso 3, 1802, 1900, inciso 4. Coloquei aqui para vocês, tá? Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Isso aqui, ó, no testamento. Eu não posso. Então, ó, testamento. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Esse dispositivo ele é todo errado, né? Maria Berenice Dias diz que, enfim. Mas aqui, ó, eu não posso nomear o meu concubino, tá? O meu amante. E aí, o 1802 diz, são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de um contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Então, ó, presumem-se pessoas interpostas. Quem fica no meio do caminho? Os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado. Então, eu não posso contemplar as pessoas que estão no 1801, nem esses parentes, né? E o 1900 que diz, é nula a disposição que favoreça as pessoas a que se referem os artigos 1801 e 1802. Então, o caso aqui é de nulidade, tá? Ó, eu não posso, gente, contemplar o Lucas, porque ele é o concubino, tá? Então, aqui ele não tem legitimação sucessória passiva, não tem capacidade, né, testamentária passiva de receber. E aí, se você contempla, inclusive, você tem uma hipótese de nulidade absoluta. Repito, uma hipótese de nulidade, absoluta. Tranquilos? Então, vamos evoluir um pouquinho mais. Nulidade absoluta, questão 2, ok. Coloquei os dispositivos. Vamos para a questão de número 3. Kleber, essa é ótima, gente, essa questão é excelente. Kleber, Eduardo, Jonas e Fonte. Gente, eu tenho até que colocar uma tela branca aqui, viu, Brasil? Vocês me perdoem, mas eu vou ter que colocar uma tela branca. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, gente. Não era isso que eu queria fazer, não, mas tudo bem. Tá aparecendo para vocês com os cantinhos pretos, né? Ah, agora voltou. Então, aqui, ó. Kleber, Eduardo, Jonas, Fontinelli e Lauro contraíram uma obrigação solidária com Alfredo, no valor de 25 mil. Diante do vencimento da dívida, o credor, que é o Alfredo, então aqui, ó, vai Alfredo, né? Olha aqui. Alfredo é o credor. Quem está do outro lado? Jonas, ó, Kleber, Eduardo. Kleber, Eduardo, que mais? Jonas, Fontinelli e Lauro. Jonas, Fontinelli e o Laurinho. Gente, são 5 devedores solidários. Ok. A dívida de quanto? Aqui tá falando, é obrigação solidária, 25 mil. Então, informação importante. Isso aqui é uma obrigação solidária, no valor de 25 mil. Em tese, presta atenção, na relação interna entre eles, Kleber, Eduardo, Jonas, Fontinelli e Lauro. Eles podem ser cobrados, aqui lembra que aqui é o credor. O credor pode cobrar o valor todo de qualquer um deles. Na relação interna entre eles, cada um estaria obrigado na relação interna a 5, não é isso? 5 vezes 5, 25. 25 mil. Beleza? O que aconteceu?
o credor cobrou a integralidade do valor de Kleber. Mas após uma negociação extrajudicial, Alfredo renunciou à solidariedade em relação ao Kleber, recebendo 5 mil deste devedor. Então, assim, eu cobrei tudo de quem? Do Kleber. Só que em relação a ele, houve uma renúncia, não é perdão da dívida, é uma renúncia ao pagamento indiviso, renúncia à solidariedade. Isso quer dizer que eu vou lhe cobrar apenas a sua parte, que é o quê? 5 mil. Beleza. Então, eu posso cobrar dos demais o quê? 20 mil, que é o remanescente. Então, eu renunciei à solidariedade em relação ao Kleber. Além disso, o credor perdoou a dívida de Lauro. Eita, Laurinho. O Laurinho recebeu a remissão com SS. O Laurinho recebeu o perdão. Então, quer dizer que esse crédito eu não quero. Então, o quê? Menos 5 mil. Menos 5 mil. De 25, cobrei 5 do Kleber, sobrou 20. Tirei 5 do Lauro, ficou 15. Então, aqui a gente tem um saldo de 15. Beleza. Todavia, considerando a existência de um crédito ainda remanescente, 15 mil, promoveu uma ação judicial de cobrança em face de Eduardo. Então, aqui, ó, gente, eu cheguei no Eduardo e cobrei 15 mil, porque ainda remanesce a solidariedade, né, do valor remanescente. Tá bom, Raquel? Se o Eduardo pagar os 15, né, ele vai poder cobrar 5 do Jonas e 5 do Fontinelli, na relação interna. Tudo bem? Mas aí eu vou pagar os 15. Só que olha a confusão, Brasil. Eduardo pode inserir os devedores Jonas e Fontinelli no polo passivo da demanda? Então aqui, ó, gente, o Alfredo resolveu cobrar judicialmente os 15 mil que faltavam. De quem, gente? Do Eduardo. O Eduardo tem algum mecanismo que ele possa trazer para o processo? O Jonas e o Fontinelli, porque são devedores o quê, gente? Solidários. Lembra daquela intervenção de terceiros que diz que quando você demanda um devedor solidário, você pode trazer para o processo os outros? Gente, isso é o quê, gente? Chamamento ao processo. Falou em responsabilidade, obrigação solidária, falou na figura do devedor solidário, fiadores, lembra de chamamento ao processo. Volta comigo. Raquel, então, ó, justifica apontando o Instituto Processual aplicável. Eduardo pode inserir os devedores? Sim, tá? É uma hipótese contemplada no CPC. É chamamento ao processo. Uma modalidade de intervenção de terceiros que só pode ser provocada pelo réu. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Caso Eduardo pague o valor remanescente. Gente, Eduardo foi lá e pagou. Eduardo pagou 15 mil. Em tese, ele vai cobrar o quê, gente? Os 5 mil do Jonas e do Fontinelli, cada um. Caso Eduardo pague o valor e Jonas seja declarado insolvente, poderá exigir reembolso de Fontinelli, Kleber e Lauro? E aí, gente? Paguei 15, não paguei? Então o que, gente? Primeiro, eu paguei 15, só que o Jonas, foi o Jonas, gente, se tornou insolvente? Jonas foi declarado insolvente. Insolvente. Então, o Jonas saiu de cena. Eu paguei os 15. Então, o que acontece, gente? O Kleber já pagou 5, não já? Eu posso cobrar 5 do Fontinelli? 5 do Fontinelli eu posso. O Lauro não volta mais para a história, porque quem é perdoado é perdão total. Eu sou liberada, eu não volto. Agora, e quem vai dividir comigo o prejuízo, Brasil? Ó, o Lauro foi perdoado, então esquece ele. Eu vou cobrar a cota parte do Fontinelli, que é 5, né? O Eduardo já pagou os 15 e o Kleber já pagou 5. Agora, e os 5 do insolvente? Quem vai dividir comigo esse prejuízo? Vai dividir comigo o prejuízo
eu vou pagar um pedaço, o Fontinelli vai pagar um pedaço e quem mais, gente? O Kleber. Sabe por quê? Porque na renúncia, um se tornou insolvente. Insolvente é o quê? Eu tenho mais dívida do que patrimônio. Tô quebrado. Então, eu não vou cobrar nada de quem, gente? Do Jonas. Mas eu posso voltar lá no Lauro e falar assim, opa, meu amiguinho, você foi perdoado, mas agora me ajuda aqui com prejuízo. Perdão é o quê, gente? Quem perdoa, perdoa, não olha pra trás, tá? O perdão liberta, libera geral. Perdão libera geral. Agora, quem é que vai dividir comigo o prejuízo da cota do insolvente? Eu vou honrar com um pedaço, o Fontinelli e aquela pessoa que foi beneficiada com a renúncia à solidariedade. Renúncia à solidariedade só quer dizer uma coisa, você vai poder pagar só a sua parte. Eu não vou poder te cobrar o valor inteiro, como é a regra da solidariedade. Só isso. Então, a pessoa que teve o benefício da renúncia à solidariedade volta para dividir os prejuízos aí com o insolvente. Entendeu? Você tem que lembrar que renúncia à solidariedade, eu paguei minha parte, mas eu posso ser chamado de novo para ratear o prejuízo do insolvente. No perdão, eu tenho libera geral. Ok? Volta. Essa questão, gente, é esse tipo linda, né? Eu adoro essa questão, gente. Olha aqui. Primeiro, o gabarito A é o chamamento ao processo. Gabarito B, poderá exigir reembolso da cota parte de Fontinelli e a cota do insolvente, então eu vou exigir o reembolso, e a cota do insolvente é rateada entre Eduardo, Kleber e Fontinelli. Uma vez que na renúncia à solidariedade, o beneficiado retorna para responder pela cota do insolvente. Já na remissão, que é o perdão, o perdoado é liberado de forma geral, não retornando para responder pelo insolvente. Aí eu coloquei os dispositivos legais, já tá tudo aqui, mastigadinho, tá? E os enunciados das jornadas de direito civil. Ó, com a renúncia à solidariedade, quanto a apenas um dos devedores, o credor só pode cobrar ao beneficiado sua cota na dívida, permanecendo a solidariedade quanto aos demais, abatida do débito a parte correspondente aos beneficiados pela renúncia. Beleza. A renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão, que é o perdão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo, inclusive no que tange ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente. Certo? Então, coloquei os dispositivos, né? E aí você tem a explicação. Questãozinha top sobre solidariedade. Vamos evoluir que ainda tem que falar sobre a peça. Gente, Etevaldo, ele é solteiro, ele é empresário, ele possui 2 filhos maiores, tá? O Everton e o Elvis. Após ser diagnosticado com uma grave doença degenerativa, sem muitas chances de cura, resolve fazer um testamento. Ele tá bem, gente. Ele só foi diagnosticado. Ele sabe que, né, o caminho vai ser um caminho penoso, né? Ó, tô com uma doença degenerativa, a gente tem que ter otimismo, esperança. Mas o quê? Raquel, tem que ter otimismo e esperança, mas, né, eu vou me precaver aqui, vou me preparar, principalmente a parte de administração de bens. Então, ele faz um testamento. Muito bem. Ele faz um testamento cerrado, aquele místico, fechadinho, deixando toda a parte disponível. Perceba que ele tem herdeiros necessários, ele tem filhos, que é o 1845 do Código Civil. Após ser diagnosticado com uma grave doença degenerativa, sem muitas chances de cura, ele resolve fazer um testamento, deixando toda a parte disponível de seu patrimônio para o seu melhor amigo, o Júnior. Meses após a elaboração do testamento, sua última namorada o procura. Então, assim, gente, eu já tinha herdeiros necessários quando eu fiz o testamento? Tinha. Eu já sabia que 50% do meu patrimônio, da minha herança, eu não podia mexer, que é a legítima. Mas eu já sabia que os outros 50% eu poderia dispor. Tá bom, deixei pro meu amigo. Só que aí, gente, quando eu já tô numa situação ruim, tá? Olha o que acontece. Sua última namorada o procura e diz estar grávida dele. Mais um herdeiro necessário para a conta. Mas já tinha. Após o nascimento de Giovana, o exame de DNA é feito e Etevaldo registra a filha. Tá tudo certo, gente. Quando Giovana completa 1 ano de idade, Etevaldo falece. Após a morte do pai, Elvis deseja invalidar o testamento, diante da superveniência do nascimento de Giovana. Gente, nesse caso, tem o rompimento do testamento? Gente, imagina que eu tivesse deixado todo o meu patrimônio, eu não tinha filhos, né?
eu deixei todo o meu patrimônio pro meu melhor amigo. E aí depois aparece um herdeiro necessário. Nesse caso, você tem o rompimento do testamento. Não é reduzir, tá? Ah, não, se eu deixei tudo, então 50% é pro filho que apareceu depois. O código diz que é rompimento. Fica tudo pro filho. Só que nesse caso aqui, gente, já tinha herdeiro necessário quando eu fiz o testamento. Então, e outra, eu já sabia da existência da Giovanna e mesmo assim eu não fui lá e revoguei e fiz o testamento. Não, tá tudo certo. 50% é pro Elvis, pro Everton e pra Giovanna e os outros 50% pro Júnior. Então não é caso de rompimento. Vem comigo. Cuidado que essa questão também é danada pra cair. E aí a gente fica doido dentro da roupa, né? Olha lá. Nesse caso, há o rompimento? Gente, não. Porque quando ele fez o testamento, já existiam herdeiros necessários, né? Ele deixou apenas a parte disponível. E se ele quisesse contemplar, né, a Giovanna, ele teria feito isso, ele teria revogado o testamento, ele teria feito um novo, né? E não foi isso que aconteceu, tá? Então, não é caso, uma vez que o testamento se refere apenas à parte disponível, não comprometendo a legítima. Além disso, quando Etevaldo elaborou o testamento, já havia herdeiros necessários. Ademais, mesmo com o nascimento da nova filha, ele não teve interesse em alterar o testamento feito anteriormente, certo? Depois, Raquel, como ficaria a distribuição da herança de Etevaldo? Gente, a herança ficaria como? Aqui, ó, o Etevaldo morreu. E aí o que, gente? 50% é para os herdeiros necessários, a legítima, 50% a minha parte disponível. Esse 50% é do Júnior, que eu já deixei no testamento. E esses outros 50% ia ficar 1/3 para cada filho. Beleza? 1/3 para o Everton, 1/3 para o Elvis e 1/3 para nossa Giovanna. Ok? Assim ficaria a divisão do patrimônio. Então aqui, ó, 1/3 da legítima para cada herdeiro necessário e a parte disponível para o herdeiro testamentário Júnior, tá? E aí eu coloquei alguns artigos para completar. Gente, toma cuidado, tá? Olha o que diz o 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários, de cuja existência ele saiba, ou quando os exclua dessa parte. Não se rompe. Eu disponho da minha parte, da metade, não contemplo os herdeiros, de cuja existência eu já sabia, ou quando os exclua, tá? O que vai acontecer, gente, é o seguinte, casos mais específicos, tá? Ele ter feito um testamento, ele não tinha filho, ele não tem testamento, ele não tem herdeiro necessário, faz o testamento deixando tudo para João, e aí depois aparece o filho. Nesse caso, o testamento se rompe e todo o patrimônio vai para o filho. Não é assim, Raquel, vamos dar uma adaptada aqui, ó, 50% para o filho, 50%. Não, aí o caso realmente é de rompimento. Volta e meia, gente, essa questãozinha cai na prova da OAB. Tá? Quem quiser dar uma revisada nessa parte de ordem de vocação hereditária, ordem de vocação sucessória, pode dar uma conferida lá no meu canal também, no Direito para Desesperado, tem algumas aulinhas com casos práticos, bem aqueles casos assim, gente, sinistros, tá? Tem uns desafios de sucessões lá que vão ajudar vocês, porque é importante saber a divisão da herança, né? Aquele artigo super emblemático, que é o 1829 do Código Civil. Lembrar também que a sucessão da companheira foi modificada. O artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional. Então, hoje, o 1829, onde aparece lá cônjuge sobrevivente, eu vou colocar também companheiro sobrevivente, tá bom? Então, fica ligado nessas alterações em direito das sucessões, tá bom? Pode voltar comigo. Raquel, fizemos as questões. Vamos agora, no nosso tempo que resta, eu já deixei um esboçozinho aqui para vocês. Olha a nossa peça prático-profissional. Aqui, ó, gente. Jonas adquiriu o imóvel X de Leila. Então, aqui, gente, o Jonas está feliz. O Jonas adquiriu esse imóvel. Eu estava inspirada aqui no Jonas, né? Quando eu fiz esse simulado. Nem percebi que eu tinha colocado mais de um Jonas aqui. Então, olha lá. O Jonas, ele adquiriu o imóvel X. Esse imóvel aqui era da Leila, pelo valor de 500 mil em maio de 2020. Então, eu adquiri da Leila esse imóvel por meio de uma escritura pública de compra e venda, só que o detalhe, né? Ó o vacilo, ela não foi levada a registro
pelo adquirente. Então, o bem ainda está no nome da Leila. Assim, Jonas se mudou para o referido bem e lá fixou seu domicílio, junto com sua esposa Clara e seus 2 filhos. Beleza, comprei o imóvel. Todavia, gente, em janeiro de 2021, a Leila foi demandada em uma execução autônoma promovida pelo banco. O banco entrou com uma execução. O banco executou execução contra a Leila. Isso aconteceu o quê, gente? Janeiro de 2021. O banco executou a Leila, né, o banco Dinheiro Fácil, em virtude de uma dívida não paga, no valor de 900 mil, contraída com o banco em setembro de 2020. A dívida foi contraída o quê, gente? Depois que o Jonas já tinha adquirido o imóvel. O Jonas adquiriu em maio. Ela contraiu essa obrigação em setembro de 2020 e agora está sendo executada. Processo eletrônico tal da primeira vara civil da comarca de Timon, Maranhão. Considerando que o pagamento não foi efetuado no prazo legal, a Leila aqui, ó, na execução tinha 3 dias, já que é um título executivo extrajudicial, né? Então aqui, ó, gente, é uma execução autônoma. Ela tinha 3 dias para pagar, não pagou. Considerando que o pagamento não foi efetuado no prazo, iniciou-se a execução forçada, tendo o banco indicado a penhora o imóvel X, que ainda constava em nome da executada. Então, gente, ó, no meio da execução, pediu para penhorar o imóvel X. Por quê? Porque ele ainda está em nome de Leila. Por quê? Porque o nosso amiguinho Jonas não levou a sua escritura pública de compra e venda a registro. Treta, treta, treta. Muito bem. Por conseguinte, o imóvel foi penhorado. Ele foi avaliado em 600 mil. Então, até valorizou, né? Porque o Jonas comprou por 500. Não tendo o juiz fixado um preço mínimo. Por ocasião da asta pública, que foi realizada dia 20/10, o bem foi arrematado pelo valor de 400 mil por Renato, que aguardava a assinatura da carta de arrematação. Ele deu o lance, né? Não é preço vil, porque ele foi avaliado em 600 e foi arrematado por 400. Gente, nesse intervalo de tempo, sem saber da existência do processo, né? O Jonas foi ao cartório de imóveis, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E foi o quê, gente? Foi no cartório para regularizar o registro do bem. E tomou ciência da penhora, tá? Gente, ele descobriu que o bem tinha sido, né, penhorado dia 8, porque assim, gente, o juiz determinou a penhora, aí o quê? Hoje você tem convênios com o Detran, com o cartório de imóveis, com os bancos, né, o Cisbajude, hoje tem Sniper, hoje tem um monte de coisa. Tá bom. Raquel, mas e aí? E aí que quando o juiz determinou a penhora, ficou constando lá na matrícula do imóvel. O imóvel está penhorado. Tá? Só que o imóvel, ele já foi até arrematado. Só que ainda não assinaram ainda a carta de arrematação. Porque é com base nessa carta que o Renato, que é o adquirente, o arrematante, vai transferir para o nome dele. Então, o nosso amiguinho Jonas foi lá feliz da vida, sobrou um dinheirinho, ele falou assim, sabe de uma coisa? Vou registrar logo o imóvel no meu nome. E ele descobre que o bem está penhorado. Tá? Então aqui, ó, dia 8/11, desesperado, procurou um advogado. Que o advogado fez, gente? Eu, Jonas, estou sofrendo uma constrição judicial indevida em um determinado processo do qual eu nem sou parte. Então, eu vou entrar com embargo de terceiro porque eu quero liberar esse bem. Esse bem é meu Brasil. Então, aqui, gente, o advogado entrou com embargo de terceiro. Então, vocês sabem que é procedimento especial. Então, paralelo aqui, ó, eu vou distribuir por dependência, vai tramitar na mesma vara, né? Vai distribuir por dependência esse processo aqui, vai tramitar na primeira vara civil de Timon. Eu entrei com embargo de terceiro. Procedimento especial de jurisdição, o quê, gente? Contenciosa. Entrei dia 10, 2 dias depois que eu tomei ciência, gente, 2 dias que eu tomei ciência. Em face do banco Dinheiro Fácil.
Aqui, gente, toma cuidado, né? Ó, o bem, ele foi arrematado por ocasião da asta pública. A asta pública aconteceu o quê, gente? Aconteceu dia 20/10. O código diz que eu teria 5 dias, né? Só que é 5 dias da minha ciência, tá? Então, ó, da minha ciência tá dentro? Tá dentro, gente. O advogado entrou com embargo de terceiro, em face do banco Dinheiro Fácil, tá? Todavia, o juiz julgou improcedente liminarmente os embargos, alegando intempestividade. Ó, você entrou fora do prazo. A publicação dessa decisão aconteceu... Gente, se o juiz julgou liminarmente improcedente, então aqui eu tenho uma sentença. O processo mal começou e teve a sentença. Olha que interessante. Teve a sentença e eu quero fazer alguma coisa. A publicação da decisão aconteceu numa terça-feira. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ó, DJE. Considere que o mês de novembro tem 30 dias e há inexistência de feriados no período. Inconformado, Jonas procura o advogado e requer alguma providência para reverter o referido resultado. Assim, redige a peça processual cabível no último dia do prazo. Gente, eu já coloquei aqui para moer, né? Por quê? Raquel, você falou que tinha uma execução em curso. Depois, embargos de terceiro, que é um outro processo. E que nos embargos de terceiro, o juiz deu uma sentença de cara. Só que assim, gente, presta atenção no que eu vou falar. O código diz que nesses casos de embargos de terceiro, quando a constrição, né? Qual que é o meu prazo? O meu prazo, se eu estiver numa execução, é 5 dias a contar da arrematação, da adjudicação, da alienação, mas sempre antes da assinatura da carta, tá? Você tem que colocar na sua cabeça que na prática é sempre 5 dias da minha ciência, de quando eu tomei ciência. E tá dentro do prazo? Tá, gente. Olha aqui. Primeiro que não teve assinatura da carta ainda, né? Então, ó, ele fala 5 dias, o Renato estava aguardando a assinatura da carta, não teve. Então, eu tive ciência no momento em que eu fui no cartório, né? 8/11. E aí, em 2 dias, eu entrei com embargo de terceiro. Então, o juiz deveria ter considerado isso. Então, lembra, se o juiz me deu uma machadada na cabeça, uma sentença, contra a sentença, eu quero apelar. Tudo bem? E aí, gente, olha que interessante. 15 de novembro, já sei que é apelação são 15 dias. A minha ciência da decisão, né, foi com a publicação. A publicação aconteceu dia 15. Coloquei aqui, ó, dia 15, que foi numa terça-feira. Aí eu já montei o calendário, gente, ó, segunda, terça, quarta, dia 15 foi o dia que eu tomei o quê, gente? Foi o dia que eu tomei ciência. É o dia da publicação da sentença. Raquel, eu sei que exclui o dia do início e conta o dia do fim. Perfeito. E aí, você já pode riscar o sábado e o domingo, porque a gente não conta. Então, 15 é o dia do início, exclui. Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como aqui não tem aquela questão de dobra de prazo, ele não fala de, né, defensoria pública. Então, lembrar, né, dos casos em que a gente tem aqueles prazos diferenciados, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, ou entidades conveniadas com a Defensoria Pública ou Núcleo de Prática Jurídica de Faculdade de Direito. Beleza, não é o caso. Então, volta. Raquel tá dando dia 6, numa terça-feira, né? Lembra, exclui o dia do início e conta o dia do fim. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, dia 6 de dezembro, né? É a nossa data, porque a gente vai colocar no último dia do prazo, né? Deixa eu até colocar aqui, gente. A publicação da... ó, aqui eu coloquei. Redige a peça no último dia do prazo. Então, você já sabe que é 6 de dezembro, certo? Ficou claro, gente? É uma questão, gente, que eu peguei pesado, porque ela exigia o conhecimento dos embargos de terceiro, né? Embargos de terceiro tem prazo, para você ter argumento para questionar aqui a decisão,
tá? O juiz, ele sentou a caneta, gente, já no início. Lembra que lá nos embargos de terceiro, quem está no polo passivo é o banco. Foi ele que indicou o bem. Então, quem entrou aqui com embargo de terceiro? O Jonas contra o banco. Então, volta aqui comigo. Raquel, você já falou dos embargos de terceiro, que é distribuído por dependência. Então, tá onde esses embargos de terceiro? Na primeira vara cível da comarca de Timon. Então, ó, esse número aqui, gente, é o da execução, tá? Então, ó, Jonas versus o banco. E o banco nem foi citado, tá, gente? Nem foi convocado aqui. O juiz já deu uma canetada. Então, Jonas versus o banco. E teve sentença. Embargos de terceiro, sentença. Da sentença, eu vou fazer a apelação. Lembrar, a apelação são 15 dias, a apelação tem preparo, das duas uma. Ou você vai pedir para juntar a guia de custas do preparo recolhida, ou vai pedir a gratuidade de justiça, né? Então, quando ele não falar, entendo eu que, gente, que é melhor falar do preparo recolhido, tá? Porque se você falar da gratuidade, tem que colocar os dispositivos, né, o 98 e seguintes do CPC, tá? Lembra, a apelação tem uma espécie de folha de rosto, você não precisa usar a folha toda, né? Mas a primeira etapa é endereçamento para o juízo ACO, que é o juiz aí da vara cível, né? O juízo de Timon, da primeira vara cível de Timon, Maranhão. E aí você vai qualificar, né, o apelante, que é o Jonas, o apelado, que é o banco, né? E aí o que, gente? Você vai dizer que você está inconformado com aquela decisão. Você vai pedir para que o banco, perceba que aqui é caso de improcedência liminar do pedido. Então, o banco não está nem sabendo. Então, você vai pedir para citar o banco, para ele apresentar contrarrazões em 15 dias. E depois mandar o quê, gente? O processo para o TJ Maranhão. Lembra? Timon Maranhão, né? Se está na vara civil, vai para o TJ Maranhão. E aí, depois, você vai fazer o endereçamento, né? Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, né, do Maranhão. E aí você vai colocar apelante, apelado, né? Processo de origem, processo eletrônico, número XXX, né? Feito originário, embargos de terceiro. E aí você vai endereçar, falar, né? Insigne relator. Vem cá que eu vou dar umas dicas para vocês. Raquel, primeira coisa, você montar o seu calendário para você não perder prazo, tá? E já fazer um risco no sábado e no domingo, para você não correr o risco de você computar esses dias, tá? Gente, errar prazo a essa altura do campeonato é o fim da picada. Então, tenha humildade e faça seu calendário como eu montei aqui para vocês, tá? Beleza? Raquel, é apelação. Apelação, artigo 1009. Então, na primeira folhinha, eu vou fazer um endereçamento. O endereçamento é o quê, gente? Excelente. A primeira folha é excelentíssimo, tá? Vai me acompanhando aqui. A primeira folha, você vai colocar excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara cível de Timon, né, da comarca de Timon, Maranhão. E aí volta. Você pode colocar aqui, ó, processo eletrônico. Eu acho que aqui tem o número dos embargos, gente. Eu coloquei o número desses embargos? Tem, ó. Aqui embaixo tem o número dos embargos também. Volta aqui. Deixa eu pegar o marca-texto. Aqui, ó. Procurou o advogado que opôs embargos de terceiro, dia 10, em face do banco, dinheiro fácil. Olha aqui o processo eletrônico. Então, você pode mencionar, beleza? Então, aqui é o 55447788, né? Ó, eu vou endereçar para o juízo ACO. Aqui pode colocar sem preguiça, sem medo de ser feliz, né? Você vai começar como? Excelentíssimo. Eu ainda gosto de falar do juiz, tá, gente? Eu não sou fã do juízo, não. Ah, o juízo, não gosto. Então, aqui é a gosto do freguês. Excelentíssimo senhor juiz de direito. Pode colocar na sua folhinha, como se fosse sua folha de rosto. Excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara cível da comarca de Timon, Maranhão. Ok? E aí, o que eu vou colocar? Processo eletrônico de origem, feito em embargos de terceiro. E aí, eu vou qualificar, né? Apelante,
Percebam bem, aqui eu vou dizer o seguinte, Jonas, aí, gente, o ideal, na prática, você não vai repetir a qualificação, mas recomendo na prova da OAB você colocar a qualificação tal como está no 319. Então, você vai colocar o quê? O Jonas, Jonas brasileiro, o estado civil, a profissão, né? Portador da carteira de identidade tal, inscrito no CPF tal, residente domiciliado, depois endereço, né, eletrônico, telefone. Então ele vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência por intermédio do advogado abaixo-assinado, com fundamento no artigo 1009, né? Aqui a gente pode colocar o 9941, o 1009 que fala da apelação. A gente vai ver que, conforme o caso aqui, como a gente tem um julgamento de improcedência liminar do pedido, e o caso aqui, gente, é de embargo de terceiro, poderia pedir até a questão da teoria da causa madura, tá? Mas volta aqui para mim. Então, né, vem interpor recurso de apelação em face do banco, qualifica o banco também, tá? Né? Aí, ó, pedido de citação, nesse caso específico, da outra parte para contrarrazões e remessa do recurso ao juízo ad quem. E aí você vai mencionar aqui os dispositivos. Por quê? Aí vai colocar o quê, gente? Nesses termos, pede deferimento, tá? Local, data, advogado, assinatura OAB. Então, é a folhinha de rosto. E aí você já começa a segunda etapa. Pula uma linhazinha, 2 linhas, aí você já vai endereçar para o juiz ad quem. Tá? Por quê? Porque quando você está falando de apelação, o juiz ele vai apenas convocar a outra parte, nesse caso é citação. Por quê? Porque a gente teve improcedência liminar do pedido. Nos outros casos, normalmente você vai pedir para intimar, intime esse fulano para apresentar e com a consequente remessa dos autos ao juízo ad quem, ao tribunal competente. Porque quem faz a admissibilidade da apelação e a análise do mérito é o juízo ad quem, certo? Muito bem. Aí, ó, endereçamento da segunda folha. Aí você já vai falar, excelentíssimo, excelentíssimo, excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, você vai colocar por extenso. Então, ó, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, né, do Maranhão. Aí, o que você vai colocar aqui? Eu normalmente coloco também, ó, processo eletrônico, número tal. Vamos fazer um pouquinho diferente? Só para vocês terem ideia, né? Olha lá. Vou colocar aqui uma telinha branca. Cadê, gente? Vou colocar aqui para vocês, ó. Como eu faria. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Processo eletrônico número. Lembra
É o 55, cadê? Aqui, 55447788. Ó, feito de origem. Você pode colocar ação originária também. Embargos de terceiro. E aí você já pode colocar assim, apelante e apelado. Apelante, que é o Jonas, e apelado, o banco. Banco, dinheiro fácil, né? É isso mesmo, gente? Banco, dinheiro fácil. Isso aqui é como se fosse a folhinha, a segunda folha, né? Dinheiro fácil, que é para o juízo ad quem. Então, aqui, ó, eu normalmente coloco assim, egrégia turma, como se fosse uma saudação, egrégia turma, insigne relator. Aqui eu já estou me referindo ao relator. E aí eu começo. Raquel, mas eu começo como? Falando dos requisitos de admissibilidade. Perceba, a gente vai colocar assim, preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso. Depois, síntese fática. Depois, causa de pedir recursal. Né? Você vai dizer que houve um equívoco, que houve um erro no julgamento, porque o prazo é de 5 dias da minha ciência e que, portanto, né, esses embargos merecem ser, né, analisados, julgados, ok? Volta aqui comigo. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, endereçamento, né? Vai abrir um tópico, preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Vai falar do cabimento, né? Aqui você pode completar com o 9941, interesse recursal, legitimidade para recorrer, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade do seu recurso, preparo e a regularidade formal, tá? Aqui eu fiz um exemplo para vocês, tá? Olha o que eu coloquei aqui para vocês. É exemplo desse tópico 1. No que tange aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso é cabível, coloquei os artigos. Depois, tempestivo, pois a intimação ocorreu em, você pode colocar lá, a intimação ocorreu em 15/11 de 2022. 15/11 de 2022, tá? Aí você pode até colocar publicação no DJE, com a consequente interposição recursal no último dia do prazo legal. Beleza. Anexado está ainda o preparo referente à interposição do recurso, afastando-se apenas de deserção. Ademais, não há qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, sendo a apelante, no caso aqui é o apelante, parte legítima para interpor o recurso, menciona o artigo, além de ter interesse diante da improcedência, né, dos seus pedidos pelo juízo ACOR. Por conseguinte, requer o conhecimento e processamento do recurso. É um exemplo, gente, tá? Né? Você pode trabalhar isso aqui e criar o seu modelinho, tá? Depois, você vai fazer o que mais? Vai, conforme o enunciado da questão, resumir os fatos, tá? A causa de pedir vai alegar um erro improcedendo, né? Demonstrar a tempestividade dos embargos de terceiro, com base no artigo 675, que é a contar da sua ciência, né? Pretensão do recurso. Conhecer e prover o recurso com a consequente cassação, cassação da sentença e retorno dos autos. Aqui, gente, se o tribunal entender, percebam bem, se o tribunal entendesse que estava tudo demonstrado, que a causa estava madura, a gente poderia até falar sobre a teoria da causa madura, tá? Nesse meu contexto aqui, eu quero apenas o quê, gente? Que volte, tá? E que o tribunal o quê, gente? Analise, né? Eu quero que volte. Então, pode voltar aqui comigo. Conhecimento e provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença, né? Então, o principal, conhecimento e provimento do recurso com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo ACOR para prosseguimento do julgamento dos embargos.
a fim de liberar o imóvel X da constrição judicial indevida, né? Então, poderia aqui, o fechamento nesses termos, requer conhecimento e provimento, né? A data, que tem que seguir aí o último dia do prazo, mas aí percebam, lembra que eu disse para vocês isso, e eu quero, na prova da OAB, eu creio que eles não vão trazer um caso tão profundo como esse. Eles devem colocar que o bem foi arrematado numa determinada data, que não foi assinada a carta e que a pessoa teve ciência nesse prazo de 5 dias, gente, tá? Porque o código diz que você tem o prazo de 5 dias a contar da arrematação. E a contar da arrematação estaria fora do prazo mesmo. Só que na prática, não é da arrematação. Por quê, gente? Porque o coitado do Jonas não está nem sabendo do processo. Ele só descobriu quando ele foi no cartório. E ele agiu dentro dos 5 dias. Então, isso você tem que deixar claro. Como o prazo começa a contar para mim, se eu não tenho ciência da constrição? Se eu não, né? Então, é a contar da ciência, no final das contas. Então, você desenvolveria isso. Poderíamos colocar, Raquel, um pouco de teoria da causa madura? Se o tribunal entender que a causa, né, já está suficientemente comprovada, né, os documentos que ele teria que ter apresentado, porque o enunciado da questão, gente, ele não fala isso. Mas assim, se a causa estivesse... Eu prefiro até pecar pelo excesso, dizer assim, se o tribunal considerar que a causa já está madura para julgamento, né, com base nas provas pré-constituídas, que seja aplicada a teoria da causa madura. Porque, gente, nesse caso aqui, o excesso não seria punido, que é o 1013, né? O 1013, parágrafo, acho que é 3º e 4º do 1013, que fala da teoria da causa madura. Mas aqui, a ideia central, num caso como esse, seria realmente conhecer do recurso, né? Aqui a gente poderia falar não só, né, conhecer, eu quero conhecer e prover o recurso, tá? Cassando a sentença, determinando o retorno, né, para os autos, para o juiz de origem, para que os embargos sejam julgados e seja afastada a constrição judicial indevida, que é o que preocupa o sujeito, né? Você poderia acrescentar na pretensão, requer também a juntada da guia de preparo recolhida, né? A condenação, aqui na verdade, você não tem nenhum julgamento, né? Então, mas você poderia colocar condenação nos ônus de sucumbência, porque aqui o pedido já foi julgado, né, liminarmente improcedente. Então já houve um julgamento de liminar de improcedência na primeira instância, tá? Só que aqui o que, gente? Não houve a menção em relação à condenação, mas a gente sabe que tem condenação em ônus de sucumbência, né? Então, nesse caso aqui, a gente pediria o quê, gente? A inversão dos ônus de sucumbência, a majoração, enfim, né? Aplicando aí o artigo 85, parágrafo 11, tá? Para facilitar, como o nosso tempo já estoura, e aí fica pouco tempo para a peça, eu vou deixar um esqueletinho, tá? Um esqueletinho daquela primeira página da apelação e um esqueletinho principalmente da parte dos pedidos do recurso, que é a parte mais importante, tá? Inclusive para fins de avaliação, certo? Então, a ideia central conhece do recurso, dá provimento, né? Nesse caso aqui, eu quero que os embargos de terceiros sejam julgados, né? Que volte e que eles sejam apreciados, porque não teve intempestividade, né? Então, caça a sentença, devolve para o juiz ou a COP para que ele possa fazer um novo julgamento dos embargos, tá? Se fosse o caso, né? Se o tribunal pudesse fazer isso, que ele aplicasse a teoria da causa madura, e aí ele afasta aquela decisão, né? Há uma cassação também e profere um novo julgamento no lugar, né? Dessa vez, determinando a liberação da constrição judicial indevida. É o foco, eu quero liberar aquele bem, né? Da constrição judicial indevida. Ok, meus amores? Pode voltar comigo. E aí, isso aqui é o que nós temos, tá? Deixei aqui, então, um pedacinho para vocês. Aqui é a parte do preenchimento, um parágrafozinho que vocês vão fazer a adaptação, tudo bem? E a gente segue. Eu vou complementar esse material aqui com esses esboçozinhos, porque fica mais fácil para vocês conseguirem compreender. E espero que tenha sido positivo. Quem ainda está apanhando muito, gente, ainda há tempo. A gente está na correria, tá? Fiquem calmos. A nossa aula Revisando o Civil para a segunda fase, na semana que vem, como eu não vou estar em Brasília, nós vamos fazer 2 aulas, tá? Então, na próxima semana, nós vamos fazer 2 aulas, na primeira semana de dezembro. Nós vamos fazer 2 aulas para fechar o Revisando, tá? E aí, lembra também que existem as aulas disponíveis no canal, no Direito para Desesperado, ok? Tá, gente? Ó, meus amores,
Gente, levanta a cabeça, tá? Eu sei que é um mundo de informações, mas se a gente for tentando dia após dia, fazendo, pegando as provas anteriores, tem aula no meu canal também de como fazer apelação, como fazer agravo, tem as aulas da professora Patrícia Dreia, maravilhosa, tem as aulas da Roberta. Então, vamos revisando direito material, vamos revisando a parte processual também, vamos ficando... Gente, tem que ficar craque. Você tem que ter... Qual que é a base que eu falo? Que é a base foda. Desculpa a palavra, mas é petição inicial, contestação, agravo e apelação. Você tem que ter na sua cabeça o esqueleto perfeito de inicial, de uma petição inicial, qualquer que seja ela, inicial, contestação, com ou sem reconvenção, né, agravo de instrumento e apelação. Você dominando essas 4 peças, na hora você consegue se virar nos 30. Tudo bem? Conta comigo sempre, meus amores, tá? Levanta a cabeça. Quem tá mandando bem, continua na humildade. Quem tá com dificuldade ainda, vamos continuar, vamos ler dispositivo e vamos mandar ver na estrutura de peça. Gente, tem que começar a fazer. Escrever, testar o seu tempo, tá? Pra não cometer nenhum deslize no nosso grande dia, tá? Vocês estão aqui no coração, fiquem com Deus e até a próxima.